Então, iniciando a nossa gravação, bom dia para todo mundo. Vou compartilhar minha tela para dar continuidade aos assuntos da parte de histologia. Ontem a gente estava falando sobre o tecido epitelial, glandular, né, que é aquele que vai formar as glândulas. Falamos dos tipos, né, dos estratos que apresentam. Espera aí que eu estou compartilhando ainda aqui para encontrar a página certinha. E aí a gente viu sobre os tipos de glândulas que tem, né, glândula endócrina, que é aquela que vai produzir, ó, parei aqui, ó, aquela que vai produzir, secreções, essas secreções seriam hormônios, né, e hormônios são lançados no sangue, porque é uma resposta química, tá. A gente tem uma resposta, eh elétrica, que é por meio dos nossos, neurônios, e a gente tem uma resposta química, que é por meio dos hormônios, né. Exemplo, Gabi, você tem medo de quê? Assombração, rato, barata? Eu tenho uma amiga que tem medo de lagartixa. Ela não pode ver lagartixa que ela paralisa, e olha que ela é bióloga. Gabi tem medo de fantasma, assombração, não dorme sozinha, não fica sozinha em casa. Se ouvir qualquer coisa assim, ó, já fica com o olho esbugalhado, porque tá achando que é o quê? Assombração que tá chegando, não é não? Beleza. Inseto também, que inseto? Tipo assim, barata? Aquelas barata voadora, cascuda, isso, que vem no verão, né, deixa a janela aberta, elas entram, né? Pois é. Outro dia aconteceu isso comigo, ela estava a janela quer dizer, minha janela sempre fica aberta, eu não consigo ficar em lugar abafado não. Aí perto do computador aqui, a moça tinha vindo fazer limpeza aqui em casa, eu acho que ela deve ter cutucado algum lugar aí que ela só sei que elas entraram, ou saíram de algum lugar aqui. Só sei que eu fui mexer no computador aqui dando aula, ela veio em cima de mim gente, não tem noção. Eu não tenho medo não, mas assim, me dá nervoso, né. Só sei que eu caí dessa cadeira aqui. Foi quando eu fui assim, ela estava vindo na minha direção e eu paf, caí pra trás aqui. Nunca aconteceu isso. Nossa, uma praga de uma barata, que ódio. E quando ela vem, né, a perninha dela, né, assim, não dá, não dá. Barata não dá. Eu pego um monte de outro inseto, uma barata, não sei, é um negócio assim, mas eu não tenho medo, medo não, diferente dessa minha amiga que morre de medo de lagartixa. Ela paralisa, tipo assim, ela não tem reação, né, aliás, tem reação de gritar. Só que, por mais que ela fique paralisada, dentro do corpo dela, eu imagino que dentro do corpo da Gabi também, você você tem uma reação de correr, de se afastar. Essa reação é teu cérebro que manda, então é uma informação física. Então teu cérebro manda uma corrente de energia para os seus músculos, para você vazar dali. Aí você corre, ok? Só que mesmo depois de você se ver longe do perigo, por que ainda você fica agitada? Por causa da reação química. E aí é por causa do quê? Escreve aí pra mim, quem sabe. Por que depois do perigo longe de mim, eu ainda fico com o coração acelerado, com a respiração, agitada? Quem sabe o que é? Estão me ouvindo? Ai gente, a minha internet caiu? E aí, o que que é gente? Por que o corpo fica em alerta? Por que depois de longe seu coração ainda fica acelerado? Chuta gente, vai falando aí o que vem pela cabeça. É, tem a ver com hormônio. Que hormônio, Matheus? Esse hormônio é fácil. Isso aí, Matheus, matou, mandou ver. Adrenalina, né. E a adrenalina, a resposta dela, é
é mais demorada, o início é mais demorado, contudo, ela demora mais tempo no seu sangue. É fácil ter uma reação física, mas demora até com tem alguém com o microfone aberto aí. Até acontecer de aquela reação, encerrar, a adrenalina continua ali no sangue. Por quê? É químico, tá bom? E quem que produz adrenalina? A adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins, por exemplo. E como uma glândula é feita de tecido epitelial glandular, beleza? Então é uma glândula exócrina, ó, vai eliminar secreções para fora do corpo ou para o interior do desculpa, é uma glândula endócrina, né, que vai eliminar hormônios, olha a palavrinha aqui, ó, tá. Quem que libera hormônios? A hipófise, que é uma glândula que está lá dentro do seu encéfalo, né, na sua região encefálica, a tireoide, que está nessa região, e a paratireoide também, que estão aqui nessa região, a suprarrenal ou adrenal, que eu falei, que vai produzir adrenalina, tá bom? Essas são as glândulas endócrinas. E aí tem as exócrinas, né, que vão produzir substâncias que não são hormônios, mas que são liberadas para fora do corpo ou em dutos, né, em canais. Então a gente tem a sudorípara, tem a salivar, a sebácea, glândulas gástricas, gástrica vem do estômago, entérica vem do intestino, tá? Anfícrinas ou mista, né, muito conhecida mais como mista, mas gravem essas palavrinhas aqui também, porque costumam cair em provas. Eliminam secreções exócrinas e endócrinas, então elas fazem os 2 papéis, tá, tanto de produção de hormônio, quanto de outras secreções não hormonais. Exemplo aí, o pâncreas é uma glândula, né, que vai produzir tanto o suco pancreático, que faz com que a função seja exócrina, e, que libera esse suco no duodeno, e a insulina e o glucagon, que são 2 hormônios importantes na regulação da glicose no sangue. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, ó, glândula mamária seria essa glândula, que nós mamíferos, né, né. Homens também possuem glândulas mamárias, né, gente. Glândula salivar, glândula sebácea, importante aí na hidratação da pele. Glândula endócrina, como produzir hormônios, né, a tireoide, a adrenal, são cortes, né, feito nelas, nos tecidos glandulares, né. Aí, ó, tá o pâncreas é esse órgão que vocês estão vendo aí, essa glândula, né, compridinha aqui. Eh, ele possui aqui, ó, eh, células, né, ilhotas de Langerhans, não é Lingerie não, hein, Langerhans. Vão produzir então hormônios, né, e essas secreções. Então e o hormônio? O hormônio ele é enviado para o quê? O sangue, ó, aqui é um vaso sanguíneo. Vamos ver se dá para isso, dá para ver meu cursor aqui passando, né, ó. Então vão liberar hormônios aqui, ó. Então os hormônios sempre são liberados aonde? No sangue. Não sai hormônio aqui no duto não. O duto são as secreções que são produzidas, secreções não hormonais. Bom dia, Fê, não tem problema não. Secreções não hormonais, tá. Então, líquido pancreático, esse líquido, por exemplo, ele é rico em bicarbonato, que é para quê? Para ajudar a baixar o pH, porque o alimento quando sai daqui do estômago na digestão, ele vem muito ácido por causa dos ácidos que são produzidos pelas glândulas estomacais. E aí quando chega aqui, ele recebe esse suco pancreático, que é para equilibrar o pH, porque o intestino ele depende de um pH mais alcalino, tá? Um pH, o que é alcalino? É o contrário de ácido, né? E aí ele precisa de um pH mais alcalino para quê? Para que, eu entendo, gente, vocês estão falando da internet, né. Pois é, isso que eu tinha até perguntado no início da aula. Uhum. No início da aula, se vocês estavam com problema da internet.
Cheguei até a perguntar, porque eu vi que o pessoal estava, falando sobre isso, mas tá de boa. Assim, a aula tá gravada, qualquer coisa vocês, eu sempre tô colocando tô compartilhando, né, as gravações, então, tá, fiquem tranquilos que conteúdo aí não vai ser perdido não, tá. Se cair a sua aí, eu tô entendendo aqui, tá bom? A minha não tá caindo não, por enquanto, né. Mas sempre quando chove rola uns negócio desse aí. E aí, então aqui ó, esses dutos essas glândulas aqui vão produzir, esses essas secreções, né, que vão equilibrar aqui o pH do bolo alimentar, para ele prosseguir para o intestino, tá. Então essa glândula aqui é uma glândula mista, né. Aí a gente tem glândulas que são unicelulares, pluricelulares, né, glândulas que têm formato de tubos. A glândula unicelular é a glândula comum da traqueia, do epitélio, né, que reveste a traqueia. Aí a gente tem as classificações dessas glândulas, né. Aí a gente tem as merócrinas, que elas vão eliminar a secreção sem perder parte do protoplasma dela, sem perder conteúdo dela. E a qualquer momento ela está produzindo, tá. Então a glândula salivar, glândula lacrimal, glândula sudorípara, né, estão sempre produzindo aí, não perde material. A glândula apócrina, ela já perde parte do seu protoplasma, eh, e ela precisa de se recompor, precisa de encher. Exemplo aí, glândula mamária. Já viu, que a as mães, né, quem está aí com a mãe, que está amamentando, né, ou já está perto de alguma mulher que esteja amamentando, você vê que o seio da mulher fica cheio, chega até a doer, né, e aí ela tem que dar de mamar para quê? Para esvaziar, né. Só que às vezes aí ela tem que equilibrar, né, ó, dá um pouquinho de mamar em um peito, né, faz a amamentação, o aleitamento de um peito, depois ela passa para outro para equilibrar, não é? E aí, enquanto ela está amamentando de um, esse aqui está enchendo, enquanto passa para o outro está enchendo. Então é por quê? Porque é uma característica da glândula apócrina, exemplo aí da glândula mamária. Precisa, né, de equilibrar essa produção, né, porque a glândula, assim que você esvazia, ela vai enchendo. E por que que acontece isso? Por causa de hormônio também, tá? E aí tem as holócrinas, né, que, o conteúdo celular dela é eliminado, todo o conteúdo. Então, exemplo é a glândula sebácea, que produz esse material rico em lipídio, que vai hidratar a pele, nossa pele, proteção, né, a glândula sebácea. Então tá aí, cortes de glândulas, essa primeira aqui é a hipófise, que é uma glândula mestra, tá, glândula mestra do nosso corpo. O intestino, uma glândulas que tem, por exemplo, no intestino, glândula salivar, glândulas estomacais que vão produzir, ácidos, né. E aí a gente entra para o tecido conjuntivo, que é o tecido de preenchimento, então a gente encerra o tecido epitelial, vai para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, a origem dele então é na mesoderme, ele tem grande quantidade intercelular, lá no epitelial não tem muita quantidade intercelular não. "Ah, professora, o que que é isso?" É tipo cimento entre os tijolos, tá. Então imagine que seja mais ou menos isso, aquele material que compõe o cimento entre os tijolos. No tecido epitelial não há muito, porque as células são justapostas, né. Aqui as células, elas não fazem essas camadas, assim, dessa forma. Então são células que têm muito material intercelular. É só você lembrar do sangue, o sangue é tecido conjuntivo, né. Então você tem as células espaçadas e no meio você tem fluido, né, você tem o plasma sanguíneo, né, e outras células. Então tem
muito, né, um número grande de tipos de células e desempenham funções diversificadas. Aqui a gente tem quem está aqui? O sangue, os né, ossos, gordura, tá? Então, substância intercelular, então entre as células, formada por substância amorfa. Amorfa é que não tem uma forma específica, tá? Tem composições variadas. Exemplo aí, as fibras elásticas, né? Elásticas e colágenas da nossa pele, e as reticulares, né? No caso dos nossos olhos. Tendão é feito de tecido conjuntivo denso, e a derme é também, tá mostrando aqui a derme, né, como que é a estrutura dela, tecido conjuntivo. Esse aqui é um denso não modelado, ó, tem fibras colágenas, né, nesse tecido. A cartilagem é um tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo é formado, então, por células amorfas, com abundante matriz intercelular, então muita substância intercelular entre as células. Ele é responsável pelo quê? Pelo preenchimento, pela sustentação. Ah, por que sustentação, professora? O osso é tecido conjuntivo, tá? E transporte de substâncias. Exemplo, o sangue. As hemácias presentes no sangue, elas vão transportar o quê? Escreve aí para mim. O que as hemácias, que é um tipo de tecido de célula conjuntiva, vai transportar no organismo, no nosso corpo? Que as hemácias transportam. Pode escrever que eu estou lendo. Estão ouvindo? Sentindo falta da participação, ó, de Pedro, Cauã, Marcos, Paulo. Beleza, Gui. Isso aí, a Luísa acertou. Então, as hemácias, ela é responsável por transportar o gás oxigênio, tá? Gás oxigênio que a gente inspira na nossa ventilação pulmonar, e esse gás oxigênio ele se gruda nas molequinhas, nas paredes das hemácias, e são transportados até dentro das nossas células, porque somos seres aeróbicos, utilizamos gás oxigênio na nossa respiração. Deu para ouvir? Qualquer coisa, se estiver travando aí, vocês me sinalizam, que eu repito, tá bom? Beleza. E aí, a gente tem as subdivisões do tecido conjuntivo. Então, propriamente dito, que vão apresentar células típicas, né? Ó, que vão, por exemplo, formar os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, plasmócitos e adipócitos. Tem bastante matriz intracelular, né, intercelular, gelatinosa, com fibras de colágeno para dar resistência e elastina para dar elasticidade. Ele pode ser frouxo ou ele pode ser denso. O frouxo vai formar a derme e a hipoderme, tá? Lembrando que a epiderme é feita de tecido epitelial, né? Mas a derme e a hipoderme já é feita de tecido conjuntivo. Ou denso, que são os tendões. Ah, professora, o que são tendões? Tendões. O pessoal do futebol aí, quem que joga futebol aí? E vira e mexe fica com o tendão doído. Quem é do futebol aí? Tá jogando futebol de máscara, gente? Está jogando ainda? Tarcísio é profissional? Cadê Tarcísio para falar pra gente do futebol? Eu senti um tom de deboche aí pro Tarcísio, hein? Cadê ele para se defender? Você joga? Então, Tarcísio, eu não sei se o período que você joga, se você joga sempre, né? Zanetti domina? Zanetti é quem? É o
Fala o primeiro nome, porque não aparece pra mim sobrenome aqui. Eric. Ah, o Eric tá certo, apareceu sim, desculpa. Eric Zanetti. Beleza. Então, tanto o Eric quanto o Tarcísio nenhuma menina nessa sala joga futebol não, gente. Quase toda a sala tem uma menina que adora um futebol, que joga mesmo e manda ver. A Risa? Eita lelê, hein. Risa é fera então no futebol. Então, e aí é melhor que o Tarcísio? Massa. Ah, eu adoro isso, adoro essa diversidade de massa. Melhor que João Lucas também? A Risa salva interclasse. Então, eu tô vendo que Risa é sinistra então. A Luísa também falou que não, a Luana que jogava, né. É, eu não sou muito fã de futebol não, nem de ver nem de jogar, porque eu não tenho aquelas técnicas, aqueles domínio todo assim, não rola pra mim não. Eu sou mais o vôlei. Mas assim, ó, então no futebol, às vezes que eu tentei jogar, eu sentia muita dor no tendão, né. Então, quando você treina com intensidade, igual vocês treinam aí pra fazer os interclasses, né, tem que ter toda uma organização e treino também. Não só isso não, na escola tem vários atletas, atletas do handebol, não é. O pessoal do handebol, vocês sentem geralmente dor aonde? Geralmente é ombro, né, porque faz os lançamentos, né, tá, então tem que ter todo aquele cuidado. Jogador de vôlei e de handebol que cuida bastante do ombro, tem que ficar de olho, né. Mas em vários lugares há tendões. O que que é o tendão? É um tipo de tecido conjuntivo. Qual é o papel dele? Ele tá no fiozinho do músculo. Isso aí, ombro e joelho, né. Joelho também, né. Pois é. E, então assim, o tendão ele liga o músculo ao osso. Por quê? A musculatura é que é responsável por puxar os ossos. Eu só tô conseguindo falar agora, porque existem músculos na minha face, que estão puxando a minha mandíbula. Então esse meu osso aqui de baixo chama mandíbula, né, eu tenho a capacidade de abrir e fechar a boca, na vocalização, na fala, e eu só consigo fazer esse movimento de abrir e fechar a boca graças à musculatura que tem. Esse músculo tá ligado ao meu osso, ao osso da mandíbula, e ele tá puxando a minha mandíbula, tá, pra que eu consiga falar. Ah, só aqui não, aonde eu tiver osso e músculo, tá. Então é uma estrutura que é até esbranquiçada. E o pessoal do futebol ou dos esportes em geral, geralmente sentem dores, né. Por quê? Por causa do excesso da atividade. Então, principalmente quem treina, são, treinos de alto rendimento, né. Eu tenho alunos que ficam eu tenho uma aluna que está na seleção de ginástica, ela está treinando em Portugal. Ela treina 8 horas por dia. Então todo dia 8 horas, é coisa pra caramba, né. Tipo assim, o tempo que eu passo trabalhando, ela passa treinando. Então assim, é um gasto energético gigantesco, e aí imagina como é que fica o rendimento dela também, a estrutura dela, né. Então o tendão seria um tecido conjuntivo, tá bom? Que é um tecido conjuntivo propriamente dito, denso. E aí a gente tem então aqui ó, o frouxo, né, tecido conjuntivo frouxo, ele tem a substância intercelular, então é amorfa de ácido hialurônico, tem poucas fibras, né, com predomínio das fibras colágenas e elásticas, né, a elastina. Quais são as células típicas que tem? Os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, eh, são células sanguíneas, né, plasmócitos, adipócitos são células, de gordura, né, e os leucócitos que são células de defesa. Localização delas nos músculos, tá, e também envolvendo os vasos sanguíneos, se encontra também na pele, nas mucosas e nas glândulas. Qual que é a função delas, do tecido desse tecido, né, conjuntivo frouxo? Suporte, preenchimento, cicatrização, ó, o fibroblasto tem a ver com as plaquetas, né, pra ajudar a cicatrizar os machucados, nutrição e proteção. Então nutrição, adipócito é reserva nutritiva, proteção, leucócitos. Aí a gente tem um tecido conjuntivo denso, que ele tem pouca substância amorfa,
né, ao contrário do outro, ele tem muitas fibras, fibras colágenas, né, então você já imagina que é para estruturar, para dar resistência, né. Exemplo aí o tecido conjuntivo denso não modelado, que são dos tendões, e também o tecido conjuntivo, não modelado, que encapsula os órgãos, né, como fígado e rins. Você já comeu, fígado de bicho, rins de bicho, né, de porco, de boi, você já começa a ver esse tecido encapsulado deles, né, o tecido que reveste. Então tá mostrando aqui a imagens do tecido conjuntivo frouxo, os fibroblastos, né, que vão produzir os colágenos, né, a gente ama colágeno, né, gente? Colágeno, né, um monte de gente aí tá tomando colágeno. Os plasmócitos, que vão formar aqui, ó, as células dos anticorpos, as células que vão produzir anticorpos, que anticorpos são feitos, a partir de proteínas, né. Os leucócitos, que fazem né, a defesa do nosso corpo. Os adipócitos, que vão formar as gorduras, então as células aqui que enchem. Olha que interessante, quando você emagrece, o que que acontece? Os adipócitos esvaziam. Quando você engorda, eles enchem de novo. Agora existe uma diferença entre isso que eu falei, o encher e o esvaziar, em idades. Por que que a obesidade infantil deve ser combatida? Preste atenção nisso. Você que tem a idade que tem, não está na infância, mas você está na adolescência. Se você tem um irmãozinho, uma irmãzinha, né, alguém próximo a você que é uma criança e que essa criança está obesa, é importante controlar a alimentação dessa criança, fazer um acompanhamento médico dessa criança. Por quê? Nesse caso, na infância, você produz muitas células adipócitas. Se você é uma criança obesa, aumenta o número das suas células adipócitas. Aí você emagrece. O que que acontece? Elas esvaziam. Na fase adulta, se você descontrolar a alimentação, rapidinho você vai para a obesidade. Por quê? Porque você aumentou o número de células adipócitas na infância. Então controlar a alimentação, né, ter um acompanhamento médico para uma criança, para que ela não vire obesa, é garantir, ou pelo menos, né, você tem grandes chances de que essa criança não vire um adulto obeso. Ah, professora, é gordofobia? Você tem algo contra os gordinhos? Não, eu não estou dizendo por uma questão estética. A biologia, ela te afirma com vários conhecimentos científicos, vários artigos científicos, mostrando que a obesidade é prejudicial ao corpo humano. Lá no passado, quando a gente não tinha comida, né, quando eu falo dos nossos ancestrais, né, não tinham como armazenar alimentos, vivíamos, né, nômades, a gente precisava de acumular muita energia, hoje não. Hoje, gente, a tecnologia, ela não faz com que a gente gaste menos energia? Fala aí pra mim se você tá gastando menos ou mais energia agora nessa pandemia. Não tô falando de energia elétrica também não, tá? Energia elétrica realmente, né, a gente gasta muito mais, né. E meu computador liga 7 horas da manhã e desliga quase que 9 horas da noite, sempre, né, produzindo trabalho aqui. Então assim, muita gente engordou na pandemia, no período da pandemia. Por quê? Porque não tá gastando energia, tá, não tá havendo gasto energético. Então assim, nesse sentido, cuidar da saúde, né, para que você não fique com sobrepeso ou não fique obeso, é uma condição para a sua saúde, para o seu equilíbrio. Lembrando que saúde não é só se você é uma pessoa magra não, né, e nem ausente de doença, é um conjunto, tá. E por último aí a gente tem os macrófagos, né, que são, células também, sanguíneas, células do sistema, eh, de defesa, que ssão responsáveis por, combater, né, por fagocitar, engolir, englobar bactérias ou qualquer outro antígeno.
Ah, que é antígeno? Qualquer corpo estranho. Qualquer corpo estranho que entre no seu corpo, existem esses macrófagos, que são essas células de defesa que são responsáveis por fazer a fagocitose. Tudo bem? Dúvidas entre esses aí? Querem que eu repita? Querem que eu esclareça mais algum deles aí? Esses aqui, ó, fibroblastos, né, ó, eles vão ser responsáveis por poder fazer a contenção sanguínea, no caso de vazamentos, né. Aí a gente tem, formando também o tecido conjuntivo, o cartilaginoso. Cartilagem, fala pra mim onde você tem cartilagem? Cutuca em você. Acha cartilagem aí, isso, Bernardo. Nada, orelha, isso aí na landa. Mas aonde? No nariz. Muito bem. Cutuca, ó, você tá batendo assim, ó, não tá fazendo, não tá flexível, ó, isso aqui, cartilagem, né. Quem aí já furou a cartilagem? Botou brinquinho na cartilagem, botou piercing. Quem botou piercing aí na cartilagem já? Já furou. Pois é, eu também já furei, eu tinha um piercing no nariz, aí eu furei, né, e ela não se reconstrói, a cartilagem ela não consegue se reconstruir, o que faz é fechamento de tecido. Aí uma vez eu tirei, furei, aí ficou ali. Aí tirei o brinco, fechou de novo. A segunda vez que eu fui furar, doeu até, parecia que estava, falei assim: "Filho, me dá anestesia, porque tá tenso". Aí acabou que eu tirei depois, deu um incômodozinho, acho que eu precisei de fazer um exame, aí precisou de tirar e eu não quis botar mais. É. Aí, gente, dependendo, pode dar o quê? Quem aí tem queloide? Conhece alguém que tem queloide? Pois é, fica feio demais, né. Eu tenho um amigo que por causa de um brinco que ele botou na orelha, deu queloide, aí ele tem uma bola gigante aqui, ó, mó esquisito. É. Então, assim, cartilagem, então, você tem Elisa, aí tem que ficar controlando, né. É, aí tem que controlar. Dá pra tirar, tira, né, faz, uma mini cirurgia, mas ela acaba crescendo de novo também, né. Não sei se é esse o seu caso, esse meu amigo vai crescendo, aí chega uma hora tem que tirar, aí vai crescendo de novo. Então os chuchuzinhos, ó, eles têm o tecido cartilaginoso tem células especializadas, condrócito, lembra que condro vem de cartilagem, tá? A gente já estudou animais cartilaginosos, né, então condrócitos, eles vão secretar uma rede compacta de fibras colágenas, né, numa matriz gelatinosa, e não tem, né, muita vascularização. Por isso que as nossas orelhas ficam muito geladas, né, a ponta do nosso nariz, você não tem muitos vasos sanguíneos, né. Aí tem a cartilagem hialina, então não é só na ponta do nariz e nas orelhas que a gente tem cartilagem não, a gente tem cartilagem entre os ossos. Por quê? Para facilitar esses movimentos, ó, tá. O movimento que eu faço das juntas, né, das articulações. Então, para quê? É como se eu tivesse duas 2 estruturas muito rígidas ali, em contato. O que que pode acontecer? Desgaste, né. Se eu tenho uma cartilagem ali no meio, ela facilita. Então, entre um osso e outro, né, e com o tempo você sabe que a gente vai perdendo cartilagem, né. Vocês sabem que, por que que a gente, quando envelhece, a gente diminui o tamanho? Você sabe que a gente diminui o tamanho, né? Com o passar dos anos, você vai diminuindo a sua estatura. Tadinho do pessoal baixinho, né? Porque vai ficar menor ainda. Você vai diminuindo a sua estatura. Por quê? Porque a cartilagem ela vai diminuindo. Por isso que a tendência. É claro que tem assim, os arqueamentos, né? Então, vovozinho, vovozinha, às vezes eles são muito arqueados, né? Mas fora isso, a própria estatura deles há uma diminuição, porque vai diminuindo a cartilagem, a espessura da cartilagem, tá? Essa cartilagem que é chamada de hialina. Arqueado, eles são empenadinhos. Sabe quando você fica corcunda? Você tá arqueado. Você já viu que os vovozinhos, as vovozinhas de ontem são bem arqueados? De vez em quando tem que ficar lembrando aí, que de vez em quando eu fico que nem aqueles velhos, aquelas veinhas também, toda arqueada. Faz mal pra coluna, né. Eh, e aí a gente tem então esse que é
a hialina, né, que é das articulações, e a gente tem a cartilagem, essa que vocês citaram, que vocês colocam os piercings, né, é a cartilagem elástica, então ela tem uma elasticidade. Na epiglote também. A epiglote é uma estrutura cartilaginosa que ela é responsável pelo quê? Ela fica aqui na garganta, quem sabe? Assunto de oitava série, quem sabe? Beleza, Yasmin, quem sabe? Epiglote, para que que serve? Não? Beleza. A epiglote, você consegue engolir e respirar ao mesmo tempo? Engole aí saliva. Engole saliva, tenta aí. Se no momento que você está engolindo, você está respirando. Exatamente no mesmo momento. Não dá, por quê? Porque no momento que você está engolindo, o líquido da sua saliva, por exemplo, ele está indo pelo seu esôfago. E a epiglote, ela vai tampar o lado que vai para a traqueia, que é a gente tem a região, né, da laringe. Aqui na faringe é onde encontra, né, faringe. Aí mais embaixo a gente tem a laringe, que faz parte só do sistema respiratório. Isso aí, é um impeditivo para que essa saliva entre no seu sistema respiratório. Mas às vezes pode entrar, sim ou não? Se entra, o que que acontece? Você vai falar que engasgou com o quê? Com a saliva. Nossa, espera aí, engasguei com a saliva. A gente que fala direto assim: "Ai, daqui a pouco tá tossindo, desculpa gente, engasguei com a saliva". Mas por quê? Porque você foi respirar e engolir ao mesmo tempo, né, aí acontece o engasgo. E qual é o papel dessa cartilagem aí, da epiglote? É tampar o duto, né, o canal em que vai passar, em que passa o ar. Tá? Para impedir que caia coisas lá dentro, saliva, comida, mas pode acontecer? Pode. Se cair, a pessoa engasga, conforme a Fernanda falou. E o que que é o engasgo, Fernanda? O que que é o engasgo, gente? O que é engasgar? É quando você faz o quê? Elimina com a ajuda do ar, aquilo que está parado no local causando prejuízo. Exemplo, caiu vira e mexe eu engasgo com aquela peliculazinha da pipoca. Nem gosto de comer pipoca direito, aquilo entra no dente que incomoda pra caramba. De vez em quando eu vou e engasgo com um negócio daquele. Acho que todo mundo engasga com um negócio daquele, né. E o que que é isso? É um jato de ar, né, o que que é o engasgo? É um jato de ar que tá eliminando aquela partícula que tá causando prejuízo. Tudo bem? Tudo certo? Aí beleza. E a gente tem a fibrosa. A fibrosa estão os discos intervertebrais, que é entre as vértebras. Nós temos 33 vértebras. Entre uma e outra existe um disco. Para quê? Para impedir exatamente esse atrito, tá? Então, é uma cartilagem fibrosa, é uma cartilagem que tem uma composição diferente, né, da elástica, e da, né, co cartilaginosa, por cartilaginosa, ó, é uma constituição diferente da fibrosa, da elástica, porque ela está entre as vértebras, né, e entre as vértebras há muita pressão. Então é necessário que haja que seja mais bem estruturada ali. E também a cartilagem forma o a estrutura a estrutura locomotora, né, dos peixes cartilaginosos, que a gente já estudou, que são os agnatos, né, e os condrícteis. Então tem os tendões, tá, é uma imagem de um tendão, um corte, né, feito de um tendão, e aquela cápsula que eu falei, né, que envolve hã, que envolve os órgãos.
É um tecido conjuntivo denso, modelado, e aqui embaixo não modelado. Bom, aí aqui, tecido cartilaginoso, tem na orelha, na traqueia, no nariz, discos, né, e todas essas áreas que a gente falou. A substância intercelular, lembra que tem, eh, né, uma quantidade intermediária, mas tem mais do que o epitelial. O ácido, né, condroitinosulfírico, dá até é um trava-língua, né, para falar esses nomes. Sulfúrico. As células típicas são os condroblastos e os condrócitos. Condro, tudo vem de condro, tem a ver com cartilagem, tá? Esse prefixo. As fibras são elásticas e colágenas e também não possui inervação, não possui nervos, né, entre essas células, esse tecido, e nem vascularização, nem vasos sanguíneos. Qual que é a função delas, né? Sustentação, elasticidade, resistência, atração. No caso aí, exemplo das vértebras, das cartilagens fibrosas entre as vértebras. Aí a gente tem o tecido conjuntivo ósseo, né, a gente viu lá, né, os tecidos de defesa, né, as células de defesa, o tecido de sustentação, e aí agora o ósseo. O ósseo também é de sustentação, ele é feito por células chamadas de osteócitos, que são células adultas, né, localizadas nas cavidades chamadas osteoblastos, existentes no interior de uma matriz intercelular, extremamente rígida, de natureza orgânica. Então, a função daqui você já sabe que é estrutural, porque ó, tem substância intercelular rígida, que é para dar estrutura. Mas também tem fibras colágenas, né? Por quê? O osso, ele é duro igual ao vidro? Sim ou não? Ele tem a dureza igual de um vidro? Foi uma pergunta. O osso tem a dureza como a de um vidro? Tá. Minha pergunta foi se o osso é duro como um vidro. Não, beleza. Por quê? Isso aí, Fernanda, porque senão ele quebraria muito fácil. E não é interessante, né, que ele quebre muito fácil. Mas ele também pode ser molenga igual uma Maria Mole. Vocês gostam de Maria Mole? Gente, eu não gosto daquele doce. Maria Mole. Ele é igual a Maria Mole? Não, né, senão a gente não pararia em pé. Então eu queria que vocês pensassem misericórdia, Yasmin, gosto não. Me lembro dos Cosme e Damião que eu saía na rua correndo para poder buscar no período. Olha isso até chegando, né. Eh, quando eu era criança. Eu não gostava de Maria Mole de jeito nenhum. Pavor, pavor, não acho saboroso aquilo não. Pois é, tem até sobremesas, né, feitas a partir de Maria Mole e tal. Então, não dá para ser o osso não dá para ser com aquela constituição, porque senão a gente não pararia em pé, viraria lesma, né. As E aí, eu queria que você pensasse que o osso ele tem esse meio termo, tá. Esse meio termo de por quê? Ele não pode ser duro, porque senão qualquer batida quebraria, mas ele não pode ser mole demais, senão a gente não se sustentaria, tá. Então o osso, ele é rígido, mas ele é flexível. E quem dá a flexibilidade? Essas fibras colágenas que vocês estão vendo aqui, tá bom? As fibras colágenas, elas são orgânicas. Aí a gente tem a parte inorgânica que forma os ossos, que são os fosfato de cálcio, que ele vai incorporando, né, na alimentação, a gente come, vai para o nosso sangue e nosso sangue deposita. Então o osso também é um depósito de cálcio. E apresenta, né, esses canais, são os canais de Havers e Volkmann, que permitem a nutrição. Então, vocês já viram que já quebraram osso de galinha? Quebrar o osso de galinha, crua. Pega uma galinha que você tá cortando, já pegaram aquele ossinho cru, sem o cozimento, e abriram ele? Vocês já viram que dentro dele são cheios de vasos sanguíneos? Então, são esses canais aí, né, de Havers e Volkmann, que são canais que vão servir para nutrir. O osso
é vivo ou é morto? O osso é vivo, gente? Me deu uma dúvida agora, hein. O osso é vivo? Quando você pega um osso de bicho, ou um osso seu, você imagina que seja, o osso é vivo? Sim ou não? Que dúvida, Fernanda. Merlo. Guilherme acha que ele não é vivo. Concordam com Guilherme? Discordam. Diz que um para vivo, diz que 2 para não vivo. Acha, a Risa também acha que não. Coitado do osso, né? Isso é preconceito, gente. Se ele é feito de célula, se ele compõe o tecido ósseo, se tem canais nutrindo ele, o que que você conclui? Que ele é vivo ou não? Ele é vivo, é feito de células. Células precisam ser nutridas, né. Então, recebe canais para nutrir, então sim, precisa. Eles são vivos, tá bom? Lembrando que, no caso aí, nem todos os animais possuem ossos, né. Então tá aqui, ó, o tecido ósseo. Tá quase acabando a nossa aula, mas eu vou tocar o bonde assim mesmo, tá. Substância intercelular, a matriz óssea é formada por cristais de fosfato de cálcio, dando a resistência a ele. As células que formam são os osteoblastos, que são esses canais, né, aonde estão os osteócitos, que são células, células adultas, os osteoclastos, que são células mais jovens, aí aqui tem os canais também, que vão nutrir, né, permitindo a sua vascularização, ele recebe sangue, né, então ele recebe nutrientes e libera também excretas, e a função então é sustentação, proteção mecânica e reservatório de cálcio, eu acabei de falar isso, ó, o osso ele é uma fonte, é uma reserva de cálcio para o nosso corpo. "Ah, Fernanda, mas a gente usa cálcio, eu achei que fosse só para estruturar", não, cálcio também é para contração muscular. Tá? Graças a isso, ao cálcio, a presença do cálcio, a gente consegue contrair a nossa musculatura. Então tá aí, gente,